Bom, pessoal, vamos lá então. No vídeo anterior nós começamos a falar sobre os custos relacionados aí ao processo de corte plasma. Gostaria de falar um pouquinho mais nesse vídeo de hoje, hein? Em um momento anterior nós conversamos então brevemente sobre alguns pontos que deveria ser analisado, então se vão ser considerados ou não nesse estudo. Tem alguns itens também que eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão nesse momento, na hora que estão pensando nessa análise de custos do processo, que para alguns itens, dependendo da forma que ocorre a contratação lá da energia elétrica ou da mesma forma como é feito o contrato com a empresa fornecedora de gás lá e por diante, alguns custos desses podem existir mesmo que o equipamento esteja parado, que não esteja gastando. Vamos supor que a empresa tem um contrato lá com o fornecedor de gás que ele precisa consumir tantos metros cúbicos por mês. Então, quer dizer, se cortar ou não cortar, esse valor vai estar, a empresa vai precisar estar arcando com esse valor de qualquer forma. Da mesma forma, o custo com a mão de obra, com os operadores, com o pessoal que trabalha na programação, são valores que, se o equipamento está cortando ou não está cortando, a empresa vai arcar com esses valores de qualquer forma. Então, pode ocorrer de que, em alguns momentos, a empresa opte por trabalhar com um certo nível de prejuízo para minimizar esse impacto quando a demanda é muito baixa. Né? Vamos lá, eu vou mostrar um exemplo de uma planilha no Excel aqui que é fornecida por um fabricante que descreve um pouco de como poderia ser estimado então o custo hora máquina no processo de corte plasma. Olha só, pessoal, então essa planilha aqui, até há pouco tempo atrás, está disponível no site da Hypertherm, acredito que ainda esteja, só procurar lá. O fabricante informava ela com essas informações aqui, então, para das espessuras de corte. Então, para cada espessura de corte, qual seria o consumível recomendado. Então, vamos trabalhar aqui com um consumível com a corrente de 80 amperes, de 130 amperes. Isso daqui, se tiver outra fonte plasma, outras espessuras de corrente, você pode editar, né? Uma planilha editável, qual os valores de tensão. Com base nas informações de tensão e corrente, então é possível se calcular aqui o consumo de energia elétrica em kVA, né? Em kVA, certo? Com base nos valores de tensão e corrente para cada espessura, pode-se calcular o consumo de energia elétrica para esses, de acordo com a espessura do material que está se trabalhando. Então, pelas tabelas de corte lá, nós vamos ter as informações de velocidade, de vazão de oxigênio e de ar, então, para se estimar esse custo. Se nós sabemos qual é o consumo em kVA e sabemos qual o custo, em um ponto lá tem relacionado qual seria o custo naquele momento lá estimado do quilowatt de energia elétrica, então nós podemos calcular qual o valor em reais, então, por hora que esse equipamento gasta. Da mesma forma, se nós sabemos qual o custo do metro cúbico de oxigênio, podemos calcular lá qual o valor em oxigênio, em ar, e aí por diante. Nessa tabela aqui, então, também tem uma parte onde consta uma estimativa da vida útil dos consumíveis, lembrando que isso daqui, ó, pessoal, entra naquilo que nós comentamos há pouco. Nós vamos lançar lá um valor de uma estimativa em reais lá do custo do protetor, da capa, do bico e assim por diante, do eletrodo, e temos uma estimativa de durabilidade desses consumíveis. Bom, para que esse nosso custo seja real, nós precisamos que isso aconteça lá na prática. Então, nós precisamos que os operadores tenham o devido cuidado e façam o acompanhamento de que um eletrodo realmente vai durar 6 horas. Se estiver durando menos que isso, o operador precisa imediatamente comunicar ao pessoal, ver o que está acontecendo, que o eletrodo não está durando 6 horas, senão esse custo calculado não vai ser real. Da mesma forma, quando se estima aqui os valores de velocidade, se foi calculado o custo por essa velocidade, o operador precisa trabalhar lá com esses parâmetros. Se o operador trabalhar lá numa chapa 6 milímetros com um consumível de 130, vai ser outro valor de velocidade e os custos já mudam, e aí por diante. Então, existem umas tabelas aí que alguns fabricantes fornecem para se estimar o custo em horas ou o custo por metro, o custo em horas do equipamento ou o custo por metro para cada um dos processos de acordo com a espessura
e com a corrente utilizada. Pessoal, só complementando aqui então, para quem está indo para estágio, a empresa, no caso, que solicitou aí que os alunos estivessem fazendo essa pesquisa, utiliza lá as fontes plásticas da Hyperterm. Se entrar no site lá do fabricante Hyperterm, hyperterm.com, barra, que com relação ao idioma, aqui não é o português, se vir aqui embaixo, aqui no fundo, ó, tem no final da página, desculpa, tem um item aqui que diz aqui, ó, Biblioteca de Documentos. Vamos abrir uma nova guia aqui, ó, Biblioteca de Documentos. Pessoal, aqui, ó, seleciona o produto. Pode procurar aqui, por exemplo, pelas fontes plasma, lá tem, vai trabalhar com uma fonte plasma, lá, modelo HPR 130, HPR 130XD, 260, 260XD e aí por diante, ou as fontes plasma mais novas, lá a linha do XPR 300. Você vem aqui e tem uma série de documentação, por exemplo, manuais dos equipamentos, aqui a maioria deles tem manual em português, então pode selecionar aqui, tá fazendo uma leitura do manual desse equipamento. Com relação a algumas tecnologias também, por exemplo, tecnologia True-Hole, se quiserem pesquisar um pouco sobre as novas tecnologias, tem uma parte de vídeos aqui também, então, que ensina como fazer a instalação dos consumíveis, uma série de orientações importantes aí. Eu gostaria só de separar, de repente, aqui em um outro momento, aqui, então, nesse material até agora, conversamos um pouco sobre os custos associados ao processo, como foi um pedido aí. Fizemos, então, essa demonstração com relação a essa tabela, para se estimar os custos aí. Porém, eu peço que se tenha essa ciência de que, para que isso seja real, algumas coisas, alguns fatores daqueles nós estamos desconsiderando, desprezando, alguns custos do processo nós estamos desprezando para a simplificação do cálculo e contando que o operacional está funcionando, fluindo exatamente conforme o previsto lá no setor de orçamentos, certo? Eu gostaria só de montar, vou tentar organizar nos próximos vídeos aí, só respondendo alguns alunos questionarem com relação à ideia de montar uma máquina de quarto plasma, como fazer uma máquina de quarto plasma. Então eu gostaria de comentar um pouco mais brevemente sobre como que é feito, qual a função de cada um dos componentes e como fazer a conexão entre cada um dos componentes desse processo. Mas aí eu tento montar um material separado para falar sobre isso e para nós concluir esse assunto sobre corte plasma e depois, se houver tempo, tento montar um material aí sobre corte laser.